Pessoal, tudo bem? A palavra de hoje é: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Talvez você esteja se questionando, porque no meio do processo da construção ou da reforma, você teve que deixar muitas coisas, você teve que investir além daquilo que você estava esperando, porque você não tem noção de como a reforma ela requer investimentos, ela requer um certo desconforto, transtornos que muitas vezes nós não queremos passar, mas para que a obra ela seja concluída, ela seja aperfeiçoada, é necessário passar, né, por essa etapa essa que muitos não querem, porque a obra ela requer de nós coisas que nós vamos ter que deixar para trás. A reforma de uma casa, ela traz, na verdade, desconforto, porque muitas vezes nós estamos acostumados a coisas que nós não queremos perder. Às vezes nós contratamos um especialista para fazer uma pequena reforma, e de início parece que é uma pequena reforma, e nós calculamos, né, quanto nós iremos gastar em espécie. Nós calculamos, né, algumas coisas que nós vamos ter que mudar, né, do seu devido lugar, coisas que nós vamos acrescentar, coisas que vão ser retiradas, mas no meio do processo, nós vemos que os nossos cálculos não saíram bem, de acordo com aquilo que nós estávamos esperando, porque muitas vezes nós calculamos como vai ser a obra, o que nós vamos gastar, o que nós vamos ter que deixar para trás, o que nós vamos ter que investir, mas somente um especialista ele tem condição de dizer, né, como a obra ela precisa ser feita, como a obra vai precisar, o que vai precisar ser investido na verdade, para que a obra ela fique de acordo com aquilo que nós estamos esperando, somente um especialista. E a Bíblia fala, né, que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Filipenses que aquele que tinha começado a boa obra no meio da igreja era fiel para aperfeiçoar, porque ele tinha convicção, na verdade, que quem tinha começado a boa obra é um especialista em obra, né, que é o nosso Senhor. E como especialista em obra, ele não precisa que a gente venha ditar, que a gente venha ensinar ele a trabalhar. Porque muitas vezes nós, como morador de uma casa, nós queremos até sugerir, nós podemos até sugerir no meio do processo da reforma, que algumas coisas sejam acrescentadas, algumas coisas sejam retiradas, mas só o especialista vai poder dizer realmente com clareza, com certeza, né, o que vai precisar ser retirado e o que vai precisar ser acrescentado. Às vezes nós olhamos a reforma e a gente acha assim, eu vou fazer uma pequena reforma, eu vou mexer aqui e ali, não vai dar tanto trabalho. Só que aí quando começa a mexer, né, quando começa a fazer, quando começa na verdade, no meio do processo, né, a gente vê que teve que derrubar muitas coisas que estavam ali alicerçadas há muito tempo. Nós prestamos atenção que muitas coisas vão ter que ser deixadas para trás, coisas que a gente já estava apegado, né? Que tem ali muitas vezes um cunho afetivo. E nós não imaginamos que vai dar tanto trabalho. E muitas vezes no meio do processo, por causa das coisas que vão acontecendo, nós queremos desistir da obra. Só que a obra já foi iniciada. E a obra que ela é iniciada, se você desistir no meio do processo, ela vai ficar incompleta, ela vai ficar, na verdade, inacabada, né? E acredito que o prejuízo vai ser bem maior, porque você já fez o investimento, você já pagou a mão de obra, você já teve que comprar materiais para poder o especialista fazer. Então, se você para a obra no meio do processo, o prejuízo vai ser maior. E, diga-se de passagem, a obra vai ficar, não vai ficar aperfeiçoada, né? Porque ela vai ficar parada, ela vai ficar no meio, né? E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele fala para os filipenses que aquele que tinha começado a boa obra naquela congregação, no meio daquele povo, era fiel para aperfeiçoar.
Ou seja, ele estava dando a convicção para aquele povo que eles não precisavam se preocupar com o término da obra, se ela ia ficar boa ou não, porque quem estava fazendo a obra ali, além de ele ser especialista, ele era fiel, né? Porque ele vai entregar a obra perfeita, porque ele é especialista e porque ele é fiel, ele cumpre com a sua palavra. Então eu quero dizer para você que está aqui ouvindo esta palavra, que aquele que começou a obra, a boa obra, né? Ele ainda fala boa obra na sua vida, é fiel para aperfeiçoar. Por que ele é fiel? Porque ele não é homem para que minta. Um homem muitas vezes ele dá a palavra e ele não cumpre, porque a tendência é variar, a tendência é ele ser inconstante, a tendência é ele mudar. Mas o Senhor não é homem para que minta. Quando ele diz que ele está começando uma obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar, porque ele é fiel. Mas é necessário que você suporte o processo. Porque se o morador disser, eu não quero mais que a obra seja realizada, o especialista ele não vai dar continuidade na obra. Porque ele não é, na verdade, o proprietário daquele lugar. Então, o Espírito Santo, hoje, ele, na verdade, ele é especialista de excelência. Aquele que começa a boa obra na vida do homem, começa a fazer uma reforma que muitas vezes o homem não entende que é necessário que haja assim, um investimento da parte do próprio homem para que o especialista ele possa fazer a obra perfeita, para que o especialista ele venha dar continuidade e concluir aquilo que ele começou. Porque se a gente interromper a obra, ele não pode dar continuidade àquilo que ele tinha começado a fazer. E a obra vai ficar inacabada, a obra vai ficar pela metade, na verdade, e nós vamos ficar, na verdade, num ambiente desconfortável, num ambiente que vai trazer transtorno, num ambiente que, na verdade, vai ficar feio aos olhos daqueles que vêm, porque ele não pôde dar sequência àquilo que ele começou a fazer. Então, não questione o processo, que muitas vezes para você está demorado, mas está sendo demorado porque ele quer entregar a obra com perfeição. Ele não quer fazer uma obra, né, de qualquer forma, ele não quer fazer uma obra de qualquer jeito, ele não quer fazer uma obra apressada para poder, na verdade, terminar como muitas pessoas aí falam, prometem e, na verdade, entrega a obra de qualquer forma, entrega até a obra rápida, mas não entrega uma obra perfeita. Então, o Espírito Santo, quando ele começa uma obra na vida de uma pessoa, quando a pessoa ela é reformada, porque ela é reformada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes ela tem coisas, né, possui coisas dentro delas que precisam ser tiradas, que já estavam ali estabelecidas, que já estavam ali na verdade como alicerces, coisas que muitas vezes ela já estava acostumada, já na verdade habituada àquilo, mas coisas que são necessárias ser retiradas para que o novo chegue, né? Para que o novo chegue, o velho é necessário ser tirado. Muitas vezes quando nós queremos um novo e o velho está ali no lugar, a gente muitas vezes não se predispõe, na verdade, a substituir porque tem alguma coisa que está ali suprindo. Então é necessário ser tirado, porque quando tem a falta, a gente sabe que a gente tem que colocar algo novo naquele lugar, porque a gente vai precisar, vai ser necessário. Então ele diz assim, olha, eu vou reformar a sua casa, eu estou entrando na sua vida, não questione, né, coisas que vão acontecer, que muitas vezes você não está esperando, mas sou eu fazendo a limpeza, sou eu mudando coisas do seu devido lugar, coisas que você já estava acostumada, mas que na verdade para a casa ficar legal é necessário que isso seja retirado, que isso seja removido. Então você às vezes está questionando esse processo, que é difícil, né? Porque quando você entra em um local que está sendo reformado, na verdade é um lugar que, né, é desconfortável, na verdade, traz transtorno, né? Tanto que às vezes a gente vê as placas ali, né, as pessoas que estão fazendo a reforma dizendo assim, pedindo perdão, desculpa pelo transtorno da obra, né? Mas o Senhor ele não vai te pedir desculpa pelo transtorno da obra, porque ele sabe que na verdade a obra traz transtorno, traz na verdade desconforto, né? A obra na verdade muitas vezes quando ela está sendo realizada, o processo é difícil. Tem pessoas que não suportam nem ficar na casa, não aguenta ficar na casa porque traz realmente incômodo. Não tem muitas vezes como ficar no ambiente que está sendo reformado, mas
depois nós vamos olhar e vamos dizer, valeu a pena, né? Valeu a pena a reforma, valeu a pena os transtornos, valeu a pena tudo aquilo que eu tive que tirar, valeu a pena tudo aquilo que eu tive que deixar para trás. Mas eu sei que quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, porque ele sabe o que está fazendo, né? Tudo que ele faz é de excelência, tudo que ele faz é para o bem-estar do homem, tudo que ele faz é para que nós venhamos ser, na verdade, trabalhados, né? De uma forma que nós venhamos ser agradável aos olhos daquele que, na verdade, realizou. Nós esperamos uma boa obra, nós esperamos obra em tempo recorde, nós esperamos, na verdade, que a obra seja de excelência, mas nós precisamos também compreender que nós precisamos fazer a nossa parte de retirar, de acrescentar, de investir, de ter paciência, né? De compreender que quem está trabalhando sabe o que está fazendo, e muitas vezes é justamente isso que nós não queremos passar, os transtornos, né? Os transtornos, a espera, as dificuldades que vêm. Parece que muitas vezes a gente não vai ter recurso suficiente para que a obra seja concluída, mas nós precisamos tão somente descansar e saber que aquele que começou a boa obra, ele tem os materiais corretos, né? Sabe quais são os materiais que precisarão ser usados. Ele sabe o tempo certo para entregar a obra, ele sabe, né, como fazer, como mexer, né, como mudar, ele sabe, porque ele tem a mão de obra, ele sabe, né, cada coisa que é necessária para que a obra seja entregue com perfeição. Então é essa palavra que eu deixo para a nossa meditação no dia de hoje. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então não questione o processo, não questione os transtornos, não questione a demora, porque ele sabe o que está fazendo. E no tempo certo, determinado que a obra for concluída, ele vai, né, na verdade, aperfeiçoar, e a obra vai ser entregue para a glória do nome dele. E é essa palavra que eu deixo para a nossa meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.